Paz do Senhor, meninas. Tudo bem? Sua Glória? Como vocês estão? Quinto dia do nosso devocional de mulheres. Sextou, hein? Eita Glória! Tema de hoje, humildade. O Senhor hoje quer falar sobre humildade. Meninas, como vocês são? Tá tudo bem? Hein? O Senhor vem explicar para nós a importância de ser humildes. A humildade é o contrário de uma pessoa soberba, egoísta, que pensa só nela mesma. Uma pessoa orgulhosa é o contrário do orgulho. Humildade é simplicidade. Aquela pessoa que não traz a glória para si mesma, não se exalta a si mesmo, mas exalta a Deus e ao próximo. Amém? Então, humildade é ter equilíbrio. Humildade é ser simples e não querer ser gloriado, né? Não querer ser exaltado. Humildade, ela começa no coração. Primeiro, a humildade é aqui dentro. É o ser humilde. É ter essa característica. E quem ensina isso, nada melhor do que nosso amado Jesus Cristo. Nosso príncipe, nosso Salvador. Filipenses capítulo 2. É maravilhoso esse capítulo. Ele vem falando sobre a humildade. E quanto isso agrada ao Senhor. É uma característica do Pai, que foi expressada no Filho. E hoje é transmitida pelo Espírito Santo em nós. Amém? Então, a pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ela é uma pessoa humilde. Ela não humilha o próximo, mas ela se humilha diante de Deus. Nós devemos nos humilhar para o Senhor e não humilhar o nosso próximo, não desfazer do nosso próximo. Amém? Capítulo 2 de Filipenses, vamos a partir do 3, versículo 3, diz assim: não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servos, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que exemplo! Quem somos nós diante de Jesus? Se ele, sendo filho de Deus, o próprio Deus, ele foi humilde, ele não quis a glória para ele, ele levava a glória para o Pai. Se ele faz isso, fez e faz até hoje, por que a gente se acha no direito de, às vezes, se achar mais que alguém? Às vezes, irmãs, uma experiência, uma capacitação, uma idade, né, faz a gente se achar mais do que outras pessoas. E o exemplo de Jesus nos ensina a nos esvaziar desse ego, desse orgulho. O ego e o orgulho, a vaidade, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Então, se há algum tipo de ego elevado, de orgulho, de vaidade em nós, que creio que todas nós temos em algum momento de nossa vida, nós devemos nos esvaziar disso, irmãs. Tirar isso de nós. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a esvaziar de todo eu e encher do Senhor. Tirar a glória, a exaltação a nós mesmos. Ai, mas eu sei fazer isso. Eu consigo. Eu sou melhor que tal pessoa. Eu faço melhor.
próprio Jesus se diminuiu. Na última ceia, ele lavou os pés dos discípulos. O traidor, o questionador, o que deitava no ombro, de todos. Ele se humilhou para o Senhor. Ele, sendo o próprio Deus, enfrentou a cruz, morte de cruz, por nós, pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado. É santo, santo, santo. E se humilhou. Para quê? Para nos ensinar essa humildade. Às vezes nós não pedimos uma licença, não falamos um obrigado. Nós não deixamos o nosso lugar e damos lugar para outra pessoa. Nós nem se alegramos com a alegria do próximo. Às vezes nós somos tão invejosos. E Jesus nos ensina, isso não vem de Deus, não vem do Pai. Essa característica Deus não colocou em nós. Por isso, se esvazie de vós mesmos e enchei-nos de nós. Enchei-nos da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o nosso inspirador. Ele é nosso herói, que nós devemos nos inspirar nele. E tomar como exemplo o exemplo que ele nos dá de como se comportar, de como pensar e de como sentir. Então, a humildade, ela começa dentro de nós. Começando a ser uma pessoa humilde. Tendo equilíbrio nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Para que a gente venha ter atitudes também de humildade. A humildade que o Senhor quer não é a gente arrastejar para seres humanos, ficar pisando em nós. Mesmo que nas bem-aventuranças o Senhor fala, bem-aventurado o humilhado. Então, a nossa humilhação é para Deus. Na intenção de, Senhor, que eu venha me esvaziar de mim e me encher de Ti. Isso não significa que a gente deve ser tapete também para pessoas, mas ter esse equilíbrio, esse discernimento. De que para homens a gente deve servir, deve ajudar, deve amar, como Jesus fez. Mas não deixar pisar. Entendeu a diferença? E para Jesus, sim, nós devemos deitar ao chão e beijar os pés dele. E chorar nos pés dele. E enxugar com os nossos cabelos. Para Jesus, sim. Nós devemos se humilhar, de nossos pecados se arrepender, reconhecer que nós somos falhos, se quebrantar diante dele e adorar o nosso Pai. Adorar o tempo todo, ser grato e se humilhar em gratidão, em arrependimento. Amém? Que o Senhor venha trazer a humildade sobre todas nós. Uma unção diferenciada de humildade genuína sobre cada uma de vocês. Existem promessas para quem são os humildes. Existem promessas. Mas que a gente não venha se apegar nas promessas, mas sim no exemplo que Jesus nos ensina. Amém? Deus abençoe, meninas.